Sejam todos bem-vindos novamente à missão Nossa Senhora da Luz. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Associemo-nos como membros indignos de seu corpo místico à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e com espírito de reparação roguemos uns pelos outros e sacrifiquemo-nos pela conversão de tantas almas que, escravizadas pelo pecado, caminham em direção ao precipício do inferno. Tenhamos sempre como modelos de santidade o coração imaculado de Maria, de cujo auxílio em qualquer perigo e dificuldade podemos estar sempre seguros, pois nossa Mãe do céu jamais deixa de socorrer os que a Ele recorrem com humildade e confiança. Bom, vamos dar início ao mês de maio e o tema que eu vou falar com vocês hoje é Maria, a ação de Maria no mundo, com foco em Fátima. Hoje eu vou falar bastante sobre a aparição de Fátima e na semana que vem, o Adelilson, ao terminar o mês de Maria, ele vai falar de Nossa Senhora da Luz. Então hoje Fátima, depois Nossa Senhora da Luz. Para falar Nossa Senhora da Luz, é um tema muito complexo, extenso, e eu precisaria de pelo menos uns 15 encontros para falar de tudo, porque uma palavra que ela revelou puxa outras coisas, e aí precisaria de cursos para melhor esclarecer o que ela disse. Eu vou falar um pouquinho, que eu vou mais focar, é antes da aparição e depois da aparição. Dependendo do tempo, eu vou falar um pouco dos 3 segredos que ela revelou. Tá bom? Vocês já ouviram falar muito da Nossa Senhora de Fátima? Então vamos lá. Por que Nossa Senhora apareceu em Portugal? Lá em Fátima. Vamos voltar a 800 e 500 anos. Lá em 1139, bastante tempo, né? Lá que começou essa profecia. A gente pode ter aquele olhar desatento em relação a Fátima, aquele país pequeno, que era de pouca relevância econômica na época, no início do século passado, mas Deus sabe o que faz. Ele tem sua providência, vai revelando as coisas do jeito que Ele quer e a gente às vezes não entende. Mas se a gente for olhar bem, tem uma lógica, tem um sentido. A Deus não acha assim por acaso. Aqui vai ser assim, de outra forma, tudo é do jeito dele. Já planejado por Ele, então tem lógica o que Deus faz. Mesmo se a gente às vezes não reconhece, né? Quando fala o caminho torto, mas para Ele é o caminho reto. Para a gente vem torto às vezes. Também as circunstâncias que aconteceram, a escolha da Virgem Maria de aparecer uma cidadezinha. Além dessa cidadezinha, há 3 crianças. Uma tinha 7 anos, outra 9 e a outra 13 anos. Veja bem, Nossa Senhora apareceu para essas 3 crianças, a revelação que mudou o mundo. Através dessas 3 crianças, Nossa Senhora conseguiu salvar muitas almas para o inferno, para o céu e evitar o inferno. Nós temos pelo menos 2 motivos para essa aparição em Fátima. Em primeiro, as aparições de Nossa Senhora foram precedidas pela visita do anjo de Portugal. Já a primeira revelação. Quer dizer que cada país tem um anjo que guarda pelos países. O Brasil tem um específico. A Argentina tem outro, o Uruguai tem outro. É uma revelação, já a primeira revelação.
Olha o que disse a irmã Lúcia. Ao chegar junto de nós, disse: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. Aí o anjo da guarda de Portugal ensinou essas 3 crianças. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão. A fronte ao rosto, ao fronte no chão, na terra, e ficou agachado e mandou eles rezar. O anjo falou isso, assim, e as crianças viram e aprenderam com o anjo. Levados por um momento sobrenatural, imitou o anjo na sua oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ensinou essa oração 3 vezes. Depois dessa aparição, essas criancinhas fizeram essa oração várias vezes por dia. Colocava o rosto na terra e rezava. Veja que testemunho. Já começou a causar um impacto para a família e para aquela cidade. Como que essas 3 crianças aprenderam essa oração? Como se não bastasse, a segunda parte do segredo que a Virgem confiou aos pastorinhos dizia: em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Aqui que eu vou voltar, aqui que a gente volta 800 anos. Por quê? Porque Nossa Senhora falou isso aqui, que em Portugal se conservará a fé. Tem um sentido. Foi profecia lá atrás. Isso aconteceu com Dom Afonso Henrique, que foi o primeiro rei de Portugal, em 1139. E ele morreu em 1185. Naquela época, este rei ele estava prestes a enfrentar uma difícil batalha, guerra com os muçulmanos. Os muçulmanos, naquele século XI, XII, estavam querendo tomar conta da Europa. Aí, Jesus apareceu para ele. Vamos contar um relato. Dita essas palavras, lhe sobreveio um grande sonho, e começou a sonhar que via um velho de venerável presença. Meio que acordou com esse sonho, já à noite, e aí seu criado chamou, dizendo que havia uma pessoa muito importante que queria falar com ele, que queria dar uma profecia. Estando o infante neste alegre sonho, nem bem dormindo, nem de todo acordado, entrou na tenda João Fernandes em sua câmara e lhe fez saber como ele chegara um homem velho, o qual pedia audiência. Mandou o infante então que entrasse essa pessoa. E essa pessoa entrou e era o mesmo que ele tinha sonhado. E aí nesse sonho seria revelado para ele que o Senhor ia aparecer para ele dizendo algumas palavras. Olha o que Jesus Cristo diz. O Senhor então, com suave tom de voz, que um príncipe pode bem alcançar, lhe disse: não te apareci deste modo para acrescentar tua fé, mas para fortalecer seu coração e fundar os princípios de teu reino em pedra firmíssima. Tem confiança, porque não só vencerás esta batalha, mas todas as mais que deres aos inimigos da fé católica. Tua gente acharás pronta para a guerra, e com grande ânimo pedir-te-á que, com título de rei, comeces esta batalha. Jesus falou isso. Comece essa batalha. Como Jesus fala uma coisa dessa? Hoje a gente tem essa dificuldade de entender isso, né? O próprio Deus aparece uma pessoa e fala: comece a guerra. A gente não fala tanto em paz? Qual que é o sentido disso? Primeiro, o grande
acontecer se essa guerra, se a batalha fosse perdida? Nós não seríamos católicos, primeiro. A primeira coisa. Porque os muçulmanos iam invadir a Europa. E nós católicos? Não íamos conhecer a religião católica. Olha a segurança, a preocupação de Jesus. Continuando. Não duvides de aceitar, mas concede livremente a petição, porque eu sou fundador e destruidor dos impérios do mundo. Ah, pode, não? E em ti e tua geração quero fundar para mim um reino, por cuja indústria será meu nome notificado a gente estranha. Olha só, no século XII. Quem são essa gente estranha? Nós, na época eram os índios, alguma parte na África e alguma parte na Oceania. Portugueses foram navegando até essas regiões. Então, os portugueses, eu ouvi essa questão do rei, da profecia, não mediram esforços nisso. Os portugueses foram valentes, enfrentaram os muçulmanos, ganharam, e depois vem aqui a questão acrescentando mais alguns 3 séculos, lá na parte das navegações. Não era fácil naquele momento. Você ir a um lugar que você não imaginava, levar o Evangelho. Essa era a preocupação dos portugueses. Era evangelizar. E para isso o rei, e para isso Portugal, tinha a Ordem de Cristo e os Templários. É outra questão. Os Templários era aquele povo que lutou na Guerra das Cruzadas, foram lá em Jerusalém, um monte de vezes, empurraram os muçulmanos da Europa até no Oriente Médio. Então, expulsaram os muçulmanos da Europa. E o que está acontecendo hoje? Os muçulmanos estão lá dentro da Europa, muito mais forte do que a gente imagina. Para tirar isso lá, é só uma guerra mundial, neste momento. É tanto que a França, em alguns anos, se tornará a maioria muçulmana. O governo, as leis, já não conseguem mais fazer para os franceses. Já tem interferência fortíssima dos muçulmanos lá. Tem cidades e mais cidades que só vivem muçulmanos. E aí, esse pessoal chegou no Brasil. Começou a evangelização no Brasil. Não foi fácil. Depois veio os holandeses que queriam parar essa evangelização. Por quê? No século XVI, XVII, XVIII, Portugal e Brasil eram um país só. Não existia essa questão de metrópole e colônia. Isso foi inventado há poucos anos pelo ensino do Brasil. Mas era uma coisa só, era um reino só. O que tinha em Portugal tinha no Brasil, só que a diferença é que Portugal já estava mais avançado. Lá tinha a escola de Sagres, que foi uma das primeiras que aumentou essa questão da tecnologia, então não tem como. Né? Mas o principal foco era a evangelização. Esse era o sentido. Esse é o sentimento de Portugal até hoje. É tanto que até hoje Portugal e Brasil é lindos. Nós temos Fátima e Nossa Senhora Aparecida. Hoje o que nós comemoramos? As festas das duas, né? Então Brasil e Portugal sempre estão juntas, até o final. Não exagero ligar as aparições de Nossa Senhora de Fátima no Brasil. Assim como é grande a vocação de Portugal, também é altíssima a vocação de nosso país, Brasil, descoberto por homens católicos, e o primeiro nome que o Brasil teve foi Terra de Santa Cruz. Essa é a nossa vocação como cristão.
Nós já vivemos 500 anos de fé católica. E hoje parece que está morrendo, né? Isso está no cerne do brasileiro. Nós somos católicos, não adianta. Nós somos cristãos. Então essa é a primeira parte, que foi o antes de 1917. É uma história verdadeira que estou contando para vocês, que há nos livros, viu? Lusíadas, foi aquele pessoal que chegou aqui no Brasil e contou isso. Nós temos também alguns textos do Vaticano que lembram que isso é verdade. Viu? Os holandeses, quando chegaram no Brasil, eles eram protestantes, fizeram a guerra e perseguição contra os católicos lá no Nordeste. Muitos foram mortos e muitos se tornaram santos. Há um processo de canonização de santos por causa disso. Há muita gente foram mortos. Por quê? Para tentar tirar essa evangelização católica do Brasil. Há outros santos também que morreram no navio, vindo para o Brasil, foram assaltados, mortos, também são santos. Às vezes a gente não conhece essa história, né? Não foi fácil chegar no Brasil, nem na África, nem na Oceania. Essas pessoas que vieram tiveram o mesmo caráter das cruzadas, que foram aquele povo que empurrou os muçulmanos para o Oriente. Foi a mesma situação, dificuldade, foi uma guerra também chegar até aqui no nosso Brasil. E aí a gente não pode deixar essa fé cair. Falando nessa primeira parte, agora vamos para depois das aparições de Fátima. Depois eu vou voltar nos meus segredos. O que Nossa Senhora tem a dizer hoje? Já se passou 100 anos. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é a aprovação dos papas. Desde Paulo VI até Francisco, hoje, todos se manifestaram a aprovação na aparição lá em Fátima. Nós também temos o milagre do sol. Não sei se você sabe, mas diante de milhares de pessoas, no dia 13 de outubro de 1917, teve a dança do sol, relatado em jornais, até para aqueles jornalistas que criticavam naquela época, que chamavam aquele pessoal de doido, quando ia lá na prova da Iria. Vocês são doidos, isso é mentira, essas crianças têm que ser internadas. Esse teve que colocar no jornal a verdade. Né? Outro ponto importante é ressaltar que as mensagens publicadas e aquelas que constituem o segredo, que foram lançados no dia 13 de julho, de forma geral é um pedido de oração, sacrifício pela correção dos pecadores e reparação às ofensas dos corações de Jesus e Maria. Vamos falar um pouquinho dessas três coisas. No geral, no resumir da história toda, Nossa Senhora veio dar essas três mensagens. Oração. Reze pouco. Oração, oração, oração. Em um momento, o anjo de Portugal gritou para as crianças assim: penitência, penitência, penitência. Falando para 3 criancinhas. E as criancinhas fizeram. Deixaram de comer uma parte do dia para colocar essa intenção pela conversão dos pecadores. Rezaram com a cara no chão, aquela oração que o anjo ensinou. Rezaram o texto, jejuns. Menina de 7 anos fazia isso. Outra questão, reparação às ofensas. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Aqui ficou grande essa devoção, esses dois.
mas existiam também na igreja há muitos anos, há milhares de anos. Desde o início da igreja tem essa questão do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Sagrado Coração de Jesus, Maria Lacoque, né? Século XII, XIII, também, naquela época lá em Portugal. Alguns dogmas são associados a essa aparição. Condenação eterna dos que morrem com pecado mortal e o nosso dever de satisfação e união com o sofrimento de Cristo. Duas coisas aqui de verdade absoluta da igreja, que às vezes não é muito falado. Quem está em pecado mortal, de acordo com isso aqui, de acordo com a Igreja Católica, não chega ao céu, nem no purgatório. Pesado isso também. Hoje nós vivemos um mundo de cabeça para baixo. Falar dessas coisas não vai nem entrar no olho para certas pessoas. E para quem é católico de fato, permaneça em Cristo. Acreditemos, porque um papel de Nossa Senhora é desejo de Deus e em algum momento do mundo, em algum período, para falar essas coisas. Esta é a ação de Maria no mundo. Ela faz isso por causa de Jesus, a mandado de Deus Pai em favor nosso. Porque ela já vive isto. Ela sabe. Ela já teve a sua ressurreição. Uma das características da ressurreição é aparecimento em um lugar de uma forma. Em Fátima foi assim, branquinho. Lá no Japão já apareceu um olho puxado. Então tem essa característica. O menino Jesus também Jesus já foi ressuscitado. Às vezes aparece no colo da mãe, às vezes desta forma aqui com os santos. Menino Jesus de Praga desse tamanho. São os dois que já teve a sua ressurreição. Nós vamos ter na parousia, quando Jesus virá para julgar os mortos. Pecado mortal, já foi dito aqui algumas vezes. Para ter pecado mortal, precisa de ter liberdade, consciência e a matéria. Liberdade, nós temos. Consciência, eu sei que é pecado mortal, mas mesmo assim ainda pratico. E a matéria é o que infringe os 10 mandamentos, os 7 pecados capitais e os mandamentos da igreja. São esses. E o dever de satisfação e união com o sofrimento de Cristo. Outra coisa para a nossa salvação. Está aliado com o sofrimento de Cristo. O que o mundo fala? Alegria, paz, amor. E a Igreja Católica? Sofrimento, penitência, oração, jejum. Parece que é contraditório. A gente nasceu para sofrer. Em parte, sim, porque esse sofrimento é a alegria de Cristo. Olha que coisa que a gente é difícil de entender isso. O amor de Jesus parado naquela cruz, diante de tanto sofrimento, foi alegria para ele. Difícil entender essas coisas, né? Essas coisas espirituais, assim. Presta atenção. Se a gente tem uma coisa que dizem que faz alegria, vamos tomar uma. De fato, a alma está ali, não tá? E quando você aparece uma tristeza, não vai querer tomar uma? E assim sucessivamente, um dia que vira vício. De uma alegria se tornou uma tristeza. Agora, uma caminhada de santidade. Eu vou evitar essa bebida ou qualquer outra coisa, gente. Isso vai doer um pouquinho, porque vai lutar contra a minha vontade. O corpo manda, mas eu não vou fazer isso. Vai doer no início. Depois, vai conseguir na alegria, na fé, na caminhada de Deus. Aí. A diferença. Continuando. Vale a pena destacar a enorme influência do fenômeno ao Imaculado Coração de Maria na vida da igreja
e nas almas piedosas. Essa devoção não são aqueles 5 primeiros sábados que fazem em relação a Maria, aquelas coisas absurdas que falam sobre ela, e é uma reparação a isso. Uma delas é Maria, mãe da igreja. A outra, Mãe Imaculada, nasceu sem pecado. Nossa Senhora nasceu sem pecado mortal. Uns dizem que nasceu. Outra questão é que Jesus não nasceu de José. A igreja fala que é do Espírito Santo. Alguns falam não, tem uma relação normal entre Maria e José. Errado, não foi isso. Outra advertência é acerca do comunismo soviético na Rússia. Esse comunismo já daria umas 7 aulas aqui. 1917, na mesma data, um moço chamado Lenin saiu, acho que foi da Itália, depois de alguns estudos, e chegou na Rússia em 1917. Olha só que questão histórica. De um lado, Nossa Senhora revela, e do outro lado do mundo, lá na Rússia do outro, começa o comunismo. Em 1989, cai aquele muro de Berlim lá na Alemanha. Desde a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 45, até 89, a Alemanha estava dividida. A Alemanha ocidental e oriental. A ocidental ligada aos Estados Unidos, a oriental ligada à Rússia, que era comunista. Caiu o muro de Berlim, acabou o comunismo? O que vocês acham? Nem sempre. Acabou o comunismo militar, mas ele continua de outra forma. Continua pela cultura. Eu vou explicar um pouquinho. Quando vocês ouvirem assim, mas o mundo é isto, é outros tempos, comunismo aí. Onde que esse bicho está? Está nas escolas, desde os 4 anos de idade, está nas universidades, principalmente nas universidades, está na televisão, nas novelas, dentro da igreja, no cinema, nas músicas, na política. Quando muda as leis, quando invertem os valores morais da igreja, o comunismo está no meio. Quando entrou o aborto, leis contrárias a Deus. O casal, homem com homem, mulher com mulher, isso é tudo tentação dessa praga. Não nasceu por acaso. Os pais que têm dificuldade de lidar com as crianças, essa já há uma dificuldade. Ainda há essa separação entre mulher e homem pelo feminismo. Pais que têm dificuldade de criar as crianças, porque não pode cuidar, não pode fazer correção. O comunismo entrou dentro de casa. Vejam bem, nós vivemos isso. Às vezes a gente não enxerga. Leis que vão contra a Igreja Católica. Em alguns países é proibido rezar. Ai de você pegar um livro, uma Bíblia, estará nas masmorras. É o caso antes um pouco em Cuba, e hoje muito isso acontece na China e na Coreia do Norte. Lá o bicho pega. São países comunistas. Quando a gente vê na televisão dizendo que o relacionamento entre homem é legal, isso não pode entrar na nossa cabeça. Isso é fruto do mal. Quem está por trás do comunismo é Satanás. Só que esse comunismo não dá conta de fazer isso tudo, viu, gente? Tem outras seitas por trás aí.
Ele é uma parte, mas tem outra parte que consegue fazer isso. É o casamento entre Herodes e Pilatos. Mesma coisa. Se esses dois camaradas, com a ajuda daqueles judeus, dos sacerdotes lá, crucificaram Jesus, até hoje acontece isso na igreja. Não, e vai até o final, essa luta. O que nós vivemos lá atrás não parou, continua a história, viu? Só muda os nomes, as características. Está aí. Como diz, é como se fosse uma cobra rastejando, que a gente não vê. Quando pensa que não, dá um bote. E acha que é bom. O fato é que os pastores da igreja houveram poder não divulgar o terceiro segredo. Aqui eu estou terminando depois da aparição, aí eu vou voltar lá no primeiro. Durante todos esses anos em que nos cabe, como fiéis dóceis ao magistério da igreja, olha só. Fulano, não segue essas coisas que a igreja disse, está no papel. Pronto. Acabou a nossa ligação com a igreja. O que a igreja fala? Um dos casos. Não pode receber a comunhão aquele que é casado pela segunda vez. O que o mundo vai falar? Tem gente que casou 10 vezes e acha uma maravilha, né? E aí mostra para o mundo que isso é uma beleza, que isso é a evolução do mundo. É ao contrário, é a evolução do mundo. Nós saímos de um estado que conseguimos a moralidade e agora estamos querendo viver como pior que animais, né? Criancinhas recebendo 11 anos, 12 anos na escola, preservativo, para fazer o quê? Relação sexual. É como se a gente virasse bicho, pior que bicho, né? Pelo menos os animais sabem a hora certa, né, de fazer a relação. E a gente até perdeu isso hoje, muito. Então, o magistério são os ensinamentos dos papas, desde o primeiro papa, os bispos, em comunhão com eles até hoje. Aquele bispo, aquele papa que fazer alguma coisa contra todos esses ensinamentos até Jesus Cristo, ele está saindo fora da igreja. Viu? Todos têm que ter comunhão, senão sai fora do magistério. Quando o professor, eu estou lá na universidade, diz que Jesus não fez nada de milagre, que que Jesus nasceu na relação entre Maria e José, pronto, saiu fora da igreja, e a gente escuta essas coisas. E ainda a gente se for forte na fé. Quando se torna papa, aí fala um monte de besteira. Né? E tem alguns assim, infelizmente. Então, sem conjecturar explicações fantasiosas, porque esse terceiro segredo, o que teve de fantasia em cima dele, não está escrito. E tentar reconstruir como um quebra-cabeça, cuja figura se desconhece. A igreja fala isso. Muitas coisas que disseram sobre o terceiro segredo não foram previstas, foram invenções. Por que acontece isso? Em todas as aparições de Nossa Senhora, ela falou uma coisa e o mal agiu. É como se fosse uma moeda. De um lado, nós temos a santidade, a ação de Deus. Da outra moeda, a ação do demônio. Em todos os momentos que a gente tem de bondade, de santidade, nós temos também a ação dele. Não deixa. Porque ele está ali agindo para derrubar tudo o que Deus está construindo. Essa é a função de Satanás. A função de Deus é da nossa para o céu. De Maria principalmente. Ela é a primeira e a maior intercessora que nós temos para chegar a Jesus. Entre nós e Deus Pai é Jesus. Entre nós e Jesus, a maior é a Virgem Maria. Então, viver profundamente em nosso dia a dia a espiritualidade que a Virgem Maria nos pede,
a todos em sua aparição em Marte. Então, o que eu disse até agora foi antes e depois. Não morreu esse desejo de fazer todas essas explicações, de dizer todas aquelas palavras para aqueles 3 pastorinhos, não foi em vão, e até hoje estão aí firmes, estão em pé. Tudo que ela disse ainda vive, ainda é válido até hoje. Passou 100 anos, mas nós precisamos dessas mensagens até hoje. Não foi um fato daquela época. Algumas pessoas podem até dizer, mas já passou, o comunismo já caiu, o Papa já levou aquele tiro, lembra? Em 1981, isso? Eu estive lá. Então, já foi tudo cumprido, todas as profecias de Maria. Alguns podem dizer que não, continua. O comunismo está aí, firme, forte. A igreja sofre. Nós devemos fazer penitência, oração para aqueles que já morreram, para aqueles que ainda vivem. Olha o que Papa Bento XVI disse na homilia no 10º ano de aniversário da beatificação de Jacinto e Francisco. Isso foi em 2010. Iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída. Nossa Senhora pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? É para você. Essa pergunta fez para os pastorinhos, mas vale para cada um de nós. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele mesmo é ofendido e de súplica pela correção dos pecadores? Essas crianças entenderam, sim. Olha o exemplo. Nós também devemos ter essa força desse sim. Sofrer pela reparação dos pecados e pela reparação dos pecadores. 2 coisas. Se há 100 anos a questão do 6º mandamento, né, já era problemática, imagina hoje. Que não pecar contra a castidade. Manter a pureza do corpo e da alma, e da mente. O tanto que a gente deveria rezar. O mundo. Aí, outro encontro, quando o Papa Bento XVI foi para Portugal, houve lá também as entrevistas no avião, e uma das coisas interessantes ele disse: resposta de Fátima, conversão permanente. Vamos lá. A gente não é santo hoje, não estamos prontos hoje, mas o caminho nosso é esse, de conversão, procurar a santidade. Como? Ouvir primeiramente o que Deus quer para a gente. Qual que é a nossa vocação? Daí começando a caminhada. Penitência. Como faz penitência hoje? Chicotada? Vocês acham que isso é válido até hoje? Naquela época tinha cerca, esqueci o nome, que tinha aquele garotinho que coloca aqui do lado assim, prende um pouquinho. Isso, cerca farpado, arame farpado, né? A igreja ela fala, aconselha nesse caso, que é uma coisa bem crítica, né? Que não é todos que façam isso não, tem que ter um orientador espiritual. A igreja ainda permite isso ainda até hoje, viu? Não foi abolido. Só que tem que ter um aconselhamento do orientador espiritual. Senão vai virar uma coisa assim, que é o contrário, né? Que é mutilação. Mutilação não é penitência. Mas veja uma coisa simples, de língua, diminuir a fala, uma refeição tirar, uma oração a mais que fizer, intenção de missa. Então vou rezar para esse fulano, mas além de rezar ainda vou fazer alguma coisa em reparação a isso. Sim, qualquer coisa simples. Evita um doce por um dia, colocar uma pedrinha no sapato e andar, dormir no chão. São algumas penitências que
mais simples. Oração. A oração desde a oração do interior, de você e Deus, pelo texto, na missa, nos sacramentos, tudo entra nessa questão da oração. E aí, a oração também é um caminho de crescimento. É como dirigir um carro. A gente não sabe dirigir um carro. Vai aprendendo aos poucos. A oração é a mesma coisa, vai aprendendo aos poucos. E as 3 virtudes teologais, que muito o Padre Deus já falou: fé, caridade e esperança. Esse é todo o resumo de Fátima. Vamos para os 3 segredos agora. Primeiro, vocês já ouviram esses 3 segredos? Já ouviram todo mundo? Repetindo, né? Primeiro é a visão do inferno. Como que Nossa Senhora mostrou o inferno para 3 criancinhas, gente? Vai perguntando, vai se perguntando aí. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados neste fogo, os demônios e as almas. Essas almas foram aquelas como nós, que fizeram assim: eu não quero ir a Deus. Ah, quer não? Então você terá o inferno. Como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Que coisa pesada, né? Como que 3 minutos falam uma coisa dessa? Isso é para mostrar o seguinte, que essas coisas existem, não é brinquedo na nossa vida aqui sobre a terra, e criancinha já tem que ficar sabendo disso. Desde lá na tenra idade, nós, os pais, já devemos ter essa obrigação de ensiná-los a fé da igreja. É isso. É a melhor coisa que a gente faz para as crianças, é ensinar a fé. O primeiro presente e o maior que nós damos para as criancinhas é o batismo, depois a fé, e depois o que vier, que precisar, que são as coisas materiais. Continuando, que não acabou. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi o momento, e graças à boa mãe do céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu, na primeira aparição, foi 13 de maio, se assim não fosse, creio que terias morrido de susto e pavor. Esse foi o relato do escrito delas. Verdade, não é? Então as coisas assim, que são graves, que não são ditas hoje, né? Você já viu alguma novela falar disso? O mundo fala disso? Só a igreja fala disso. Principalmente os católicos. Eles não falam de coisa ruim, não. Oi? Eles não falam de coisa ruim, só falam de coisa boa. Eles falam de coisa ruim, ninguém pegou o papo. E hoje eu participei de certas coisas, e ele fala assim: ah, tem santo, tem isso, tem aquilo. Tem, velho. Se tivesse um capeta de chifre, de rabo e chufre, alguém ia lá? Claro que não. Na terra não aparece dessa forma, né? Mas aparece de um jeito mais bonito. Faça isso, olha só. Você vai ser bem, você vai ganhar muitas coisas na vida. Elogios, palmas, sucesso. Vai ser curado. Isso é a artimanha que ele usa para nós.
Segundo segredo. Essa não é tão pesada não, mas é tão importante. Devoção ao Imaculado Coração de Maria e a conversão da Rússia. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Deus quer. A guerra vai acabar. Essa guerra é a Primeira Guerra Mundial. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. A Segunda Guerra Mundial veio. Nós não convertemos, nós não nos oramos, nós não fizemos penitência. Pronto, veio uma guerra que foi muito pior que a primeira. Quando vides uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à igreja e ao Santo Padre. Isso aqui não acabou, continua até hoje, viu? Por isso que as imagens de Fátima lá não acabam. Olha só, nós temos guerra, fome, a igreja perseguida, o Papa muito perseguido até dentro da igreja. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração. Comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Nós já vemos nações sendo exterminadas praticamente. Paquistão, Afeganistão, agora Síria, o Egito está começando, Iraque. Para onde que esse povo foi? Está aí pelo mundo, está aí pela Europa. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, e será concedida ao mundo algum tempo de paz. Aí a gente tem medo, né? O Papa João Paulo II consagrou a Rússia. Então nós temos aí pelo menos 20 anos, 30 anos de paz. De paz, né? Entre aspas aí. Se a gente não se converter, vai virar uma pior ainda. E aí eu não sei como é que vai ser. Na igreja é difícil falar dessas coisas. A igreja não fala assim. Ela fala aqui, ó, se é uma chance que nós temos. Agora o terceiro. O terceiro fala da morte do Papa. Escrevo em ato de obediência. Isso aqui é a irmã Lúcia, tá? A vós, meu Deus, que me mandais por meio de sua excelência reverentíssimo Senhor Bispo de Leiria, que era o bispo lá em Portugal, e da vossa minha Santíssima Mãe. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mãe direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra com voz forte, dizia: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que Deus algo semelhante a como se vê as pessoas no espelho, quando ali diante passa um bispo vestido de branco. Esse bispo vestido de branco, a igreja fala que é o Papa, né? Representa não somente a pessoa, mas representando todo mundo, toda a igreja.
tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vimos vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz, de tronco tosco, como se fora de sobreiro com uma casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou a cidade, meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos, aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns após os outros, os bispos, os sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. Sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal, nas mãos recolhendo neles o sangue dos mártires e com eles irrigando as almas que se aproximavam de Deus. Esta é verdade. Essa parte final aqui, quando fala do regador de cristal, Nossa Senhora vem falando disso pelo padre Stefano Gobbi, aquele que veio, andou pelo mundo afora, falando do Imaculado Coração de Maria, no seu livro Filhos, Meus Filhos Prediletos. Nossa, daquelas mensagens todas, começou em 73 até 94, Nossa Senhora vem falando disso, dessa final aqui, que é para nos dar força, o carinho de mãe, nos preparar no caminho dessa santidade, porque muitos, vão sofrer esse martírio para a purificação do mundo. E quando acontecer essa purificação, aí o coração imaculado de Maria triunfará, por causa nossa, por o nosso auxílio da Virgem Mãe. É difícil ouvir isso, né? Você caminhar em santidade até o ponto de receber um tiro, eu não mantenho essa fé. Esse é o trabalho dos santos. Hoje, e para purificar o mundo vai precisar disso. Não tem jeito. Porque o sangue dos mártires é salvação e crescimento da fé em Cristo pelo mundo afora. Então, a igreja está firme até hoje por causa disso, por causa de santos, por causa de mártires, que deram sua vida pela fé. Há relatos, gente, que a gente fica até pensativo. Santa Inês, por exemplo, menina de 13 anos, lá no Império Romano, enfrentou aqueles juízes, aqueles generais de exército, falando assim, para não renegar sua fé. Ela foi morta. 13 anos. Enfrentou aquele juiz todo. Olha, por que você não joga pelo mesmo incenso aqui nesse estátua pagão que é referente ao Deus? Você era Deus naquela época, né? Joga só um incenso aqui para ele, você salva a sua fé. Só isso. Fica bem, ela fez? Não. Morrerei por Jesus. Alguns vão ter a morte, outros vão ter um martírio que não é de sangue, é um martírio branco. Aquele que carrega a cruz. A cruz é difícil cada dia, mas eu vou levar essa cruz. Eu tenho um marido, uma esposa enjoado, mas eu não vou largar ele, eu vou levar ele até o final. Rezarei com ele até o último tempo que eu tenho aqui na terra. Isso é o martírio branco, que é o caminho de muitos. Poucos terão de sangue, muitos terão esse branco.
Nós vivemos em tradições, né? Ó, católico, você é muito bobinho de ir na igreja. Por que você vai na igreja? Isso é uma fila de ouvir essas coisas. Esses insultos. As criancinhas, por exemplo. Por que você não fuma com a gente? Você vai ficar isolado. A criancinha já sofre ali o martírio branco. Se cair no fumo, negou tudo. Olha só. Uma coisa simples. Não vou, né? Isso vai a outros exemplos. Coisa mais simples. Tipo, eu estou no carro, aí chega um protestante enjoado, aí eu tiro meu texto lá, do espelhinho. Estou negando a minha fé. Pela igreja dos 10 mandamentos, isso aqui vai contra o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Olha só que coisa interessante. Coisa simples, a gente vai cair, né? E o mundo fala. E a igreja fala ao contrário. Então, semana que vem o padre continua falando sobre Maria, especificamente Nossa Senhora da Luz. Como eu disse, o trabalho no sentido de Maria de Fátima é muito grande, muito extenso. Eu não falei do que Nossa Senhora disse, dia 13 de outubro, de maio até dia 13 de outubro, né? Nas aparições. Teve um mês, não sei se foi julho, não teve imagem porque o prefeito levou as crianças para o outro lado, foi aquela confusão toda. Muitos foram presos, essas crianças foram presas. 3 criancinhas lá dentro, na cela de um monte de gente que matou, traficou, não sei o quê. Sofremos bastante. Esta é uma pequena mensagem que eu trouxe para vocês. Não fiquem com medo, viu? É forte, é o desejo de Nossa Senhora que nós saibamos dessas coisas, porque é sério. Nós temos só uma vida nessa terra para chegar aos céus. Alguém quer fazer um comentário? Agradeço, viu? Alguma pergunta? Ficaram com medo, não, né? Mas dá para ficar com medo, sim. Dá para ficar. Quando fala aí do Papa, relaciona aquela vez que ele ganhou, que sofreu aquele atentado e tudo? Bento XVI disse o seguinte: em primeiro momento é ligado ao Papa Francisco, ao Papa João Paulo II, sim. Em primeiro momento. Só que não para aí. Isso vai continuando isso aí? O sofrimento que o Papa sofre, né? O Papa Bento XVI sofreu demais. No início, por exemplo, com a questão dos abusos dos papas com as crianças e por aí. Isso foi uma dor terrível. Tem que procurar isso aí. É uma morte. Né? Papa Francisco, vocês acham que ele sofre? Papa Francisco parece que ele sofre, não. Mas o que ele tem dado de porrada na igreja que lutando para entender, colocar a igreja na missão, que é a evangelização. Ele sofre muito disso. Muitos, há pouco tempo, né, foi questionado, o cardeais sofrendo a retaliação lá dentro, que uns querem tampar aquela coisa toda. Então é este momento. A igreja vem sofrendo desde o Papa João Paulo II e vai até o final. E a igreja toda sofre com ele. Quando você disse assim, se é que a gente nega a fé, você está no carro e chega um protestante e você... O que foi que você falou? Você, no caso aí, nega a sua fé. Pois é. Rebaixa a sua fé, é no sentido de a gente ter aquele mau entendimento de respeito humano, entende? Para mim respeitar o próximo, eu tenho que rebaixar minha fé. De jeito nenhum. O respeito humano se dá nas diferenças. Pois é, eu tenho a sua religião e eu tenho a outra. Né? É assim se dá o respeito. Isso vai na camisa. Às vezes eu ponho a camisa, Nossa Senhora. Eu já vi um caso de uma pessoa pegando o meu colega no nariz. Você vai levar para o inferno, bateu-se no peito dele. Então a gente vai deixando essa camisa? Não. Então a gente vai rebaixar a nossa fé. Porque a fé do católico é interna e externa. A interna
para que nós tenhamos esse conhecimento, e externo são os sinais, os símbolos, as procissões, o texto, a missa, tudo. Uma vez eu fui numa igreja protestante aqui mesmo, e era um casamento, e eu fui com o meu texto rezando. E meu marido estava de lá, como ele estava no caminho para lá e foi, né? Aí ele falou comigo assim, guarda esse texto. Eu disse, não vou guardar meu texto, não. Porque eu estava lá, eu tinha que esconder meu texto, eu era, como diz, para fingir que eu não era católica. O Papa, quando ele é bispo, João Paulo II, ainda na Polônia, ele fez uma coisa que, assim, é muito coragem. Lá era um país comunista. Sabe o que ele fez? Pegou um quadro de Nossa Senhora, tirou a imagem de Nossa Senhora, pegou o quadro branco e fez a procissão sair com o povo para a rua. Aí eles não puderam falar nada, porque tirou o sim de Nossa Senhora, mas o que é isso? É para levantar a espiritualidade daquele povo. De alguma forma ele fez para fazer as procissões, para levar a fé nas ruas e para todo mundo ver. Porque se os soldados vissem aquela imagem, poderia matar todo mundo ali, tá? Então, olha só que interessante. Nessa situação, ele não negou a fé, pelo contrário, resgatou a fé e foi com coragem, não deu nada. Tirou a imagem, a estampa. Tirou só a estampa e foi com moldura na frente da procissão. E o rosto Deus mudou. Veja só. Isso é coragem. Então, eu agradeço a vocês. É a segunda vez que eu falo aqui. A primeira eu falei de pecado, agora eu falo de santidade. Bom? Deus seja louvado. Amém.